Father in heaven, it's no secret at all. When you think of your children, how far they are from home, two tender tears fall from your eyes, and your cries shake the world. Cannot bear to see you this way. Olá, estamos começando mais uma edição do programa Minha Vida é Bem. Como eu sempre digo, esse é um programa que não é um programa proselitista, é um programa feito especialmente para os meus filhos, a Gabriela Dodani, Gabriel Caleb, a Ariela Hesed e Eliav Hassid. Eu não sou rabino, não sou murê, sou apenas um pai falando palavras de Torá e mitzvot. Esse programa tem como objetivo falar sobre a Parashat Shavua, de pai para filho, um projeto para ficar perpetuado na internet. Nós estamos estudando essa semana Parashat Bo, que significa venha, que venha até o faraó, e nós estamos agora falando sobre a quarta, quinta e sexta Aliyah, que está justamente no Sefer Shemot, no livro de Êxodo, do capítulo 11, do versículo 4 em diante. Vamos lá. E disse Moshe, assim falou Hashem, por volta da meia-noite, eu sairei pelo meio de Mitzrayim, do Egito, e morrerá todo primogênito da terra do Egito, desde o primogênito do faraó, que se assenta sobre o seu trono, até o primogênito da serva que está por trás da mó, e todo primogênito de animal. E haverá clamor tão grande em toda a terra de Mitzrayim, que como ele nunca houve e como ele não haverá. E todos os Bnei Israel não fará dano um cão como a sua língua, desde o homem até o animal, para que saibas que separará Hashem os egípcios de Israel. E descerão todos estes teus servos a mim e curvar-se-ão a mim, dizendo, sai tu e todo o teu povo que está na terra está a teus pés, e depois assim sairei. E saiu de junto de Paró com furor, e disse Hashem a Moshe, não vos escutará o faraó, para que se multipliquem meus milagres na terra de Mitzrayim. E Moshe e Aharão fizeram todos esses milagres diante de faraó, e endureceu Hashem o coração de faraó, e não enviou Bnei Israel. E falou Hashem a Moshe e Aharão na terra de Egito, dizendo, e este é o mês será para vós o princípio dos meses. Até aqui eu quero falar sobre algumas outras coisas. Primeiro, por que Hashem fez com que os primogênitos do Egito todos morressem? Primeiro, a maioria tanto primogênito de pessoas como de animais, porque justamente o primogênito de cada animal, eles eram considerados sagrados. Não só os animais eram considerados sagrados, como inclusive quem era o primogênito. Todo primogênito ele tinha um tratamento completamente diferente, ele era considerado melhor do que outras pessoas. Eles tinham as maiores posições no governo do Egito, no meio do povo, eles tinham certos grandes privilégios. Aí vem também a pergunta, por que na realidade, já que a gente estava pagando medida por medida, qual era a medida para se matar todos os primogênitos do Egito? A medida era justamente que eles jogaram os bebês, tentaram matar todos os bebês israelitas, mas espera aí, os bebês que morreram nem 100% eram praticamente primogênitos, nem todos eles eram primogênitos. Então, por que teve que matar os primogênitos? Poderia matar qualquer um outro. Na realidade, foi matado o primogênito porque o povo de Israel em si é considerado como primogênito de Hashem. Por isso que foi feito medida por medida. Um outro ponto interessante aqui é falar sobre o que Hashem falou. Hashem falou que ele iria passar meia-noite. Por que Moshe mudou isso e disse, olha, por volta da meia-noite ele passaria por volta? Por quê? Moshe, ele fez essa estratégia porque ele pensou, bom, se eu falar que à meia-noite realmente Hashem vai passar meia-noite, os astrólogos, os magos do Egito poderão errar no cálculo deles. E aí se passar um minuto a mais ou for atrasado, eles vão dizer, tá vendo, olha aí, não foi Hashem que fez isso. Então, para que não acontecesse um Hilul Hashem, não acontecesse uma profanação do nome de Hashem, Deus o livre, dizendo que Hashem não tinha esse poder, então Moshe não deu a hora exata, ele disse por volta da meia-noite, ok? Não por falta de fé, mas para evitar esse problema lá dos magos do Egito. Um outro ponto muito interessante que os nossos sábios vão trazendo, o Rashi traz, Shalhal a Torá fala também, porque tinha que ser a meia-noite. Porque na realidade nós sabemos que o atributo de misericórdia de Hashem, ele começa a partir depois da meia-noite. Então veja bem, até na hora de se aplicar uma punição, Hashem é misericordioso. Por isso que existem alguns costumes
costumes cabalísticos de que não se recita o Tehillim, Salmos, no começo da noite, só depois da meia-noite, ou à noite não se recita. Porque existe um momento de severidade durante a escuridão. Por quê? Porque do pôr do sol até meia-noite é o momento em que a escuridão vai se acrescentando, ela vai crescendo. Então existe um poder da escuridão, né, de severidade, que vai aumentando. A partir da meia-noite em diante, então vai decaindo esse poder da escuridão, que é representado pela maldade, pela escuridão, enfim. Então a meia-noite significa um momento de misericórdia, de Hashem Harachamim, né, de Chesed e etc. Eu me pergunto, imagina se Hashem castigou os egípcios no momento de misericórdia, imagina só se ele fosse castigar no momento de severidade, né? É algo que a gente aprende muito. Por isso que também existe o costume de a reza da meia-noite, que nós fazemos também, que é um momento de misericórdia, porque muitas pessoas às vezes acham e dizem, Deus foi muito rude, ele foi muito severo com os egípcios. Não, na verdade ele usou de misericórdia. E eu falei isso num outro vídeo anterior, mas eu quero ressaltar aqui. Uma certa vez no trabalho, uma amiga vendo a novela que passou aqui no Brasil sobre os 10 mandamentos, sobre o Egito e o povo hebreu no Egito, ela falou, como é que pode existir um Deus tão ruim, que mata criancinhas, matou todos os filhos dos egípcios para se vingar da morte dos bebês israelitas, né, hebreus. Na realidade, vamos colocar um ponto. Quando fala de primogênito, o primogênito não são os mais novos. Os primogênitos são os mais velhos. Então, essa ideia de que na morte dos primogênitos morreram criancinhas, morreram os animais pequenininhos, é uma ideia completamente errada. Por quê? Porque o primogênito é o mais velho, então morreram pessoas mais velhas. E imagina só, quando a praga dos primogênitos passou, a gente tirou fôlego de vida, eles apenas morreram. Então por isso que também diz aqui que ele agiu de uma maneira misericordiosa, diferente da morte decretada pelo faraó e pelos egípcios ao povo judeu. Imagina só, você pega uma criança recém-nascida, uma criança de um dia, de um mês, de 3 meses, e ela é jogada dentro do rio. Olha a cena bizarra de você jogar uma criança, essa criança tentando sobreviver, tentando, respirar e se afogando, e ao mesmo tempo não só se afogando, tinha momentos em que vinham os crocodilos do Nilo e despedaçavam o choro daquela criança. Olha a diferença de uma punição para outra. Então por isso que fala que Hashem fez e agiu de misericórdia. Muitas vezes a gente acaba deturpando as coisas e vendo, e tudo que Hashem faz, ele é justo, ele sabe o que faz. Então a gente tem que estudar para a gente entender como é que as coisas realmente funcionam. O outro ensinamento sobre a meia-noite, diz a faísca da Hassidut, que a meia-noite é justamente o momento em que Hashem, ele consegue se revelar, né, de uma forma simultânea dentro do nosso mundo físico, né, nesse mundo temporal aqui, e permanecer à distância dele. Então foi um momento, foi um portal que se abriu ali para que Hashem pudesse se manifestar dentro do nosso mundo físico. O outro ponto muito interessante, quando ele fala aqui, qual o significado então dos cachorros que não deveriam latir para o povo judeu? Quando o povo saísse, nenhum cão iria latir. Existe alguns ensinamentos que falam sobre o seguinte: existiam cães Mitzrayim, no Egito, que a partir do momento em que qualquer escravo tentasse sair, esses cães latiam e atacavam. Existe um Midrash que fala que tinham cães que foram feitos com poder de magia, de feitiçaria, de mágica, enfim, que eram cães que assim que você saísse, eles criavam vida, estátuas ali e pegavam os escravos, matavam e enruíam. Existe um outro significado que os cães, normalmente, o cão, quando você passa a noite, eles costumam a latir, né, quando eles veem algo estranho. Então, a partir do momento que o povo de Israel estava saindo, várias pessoas, nenhum cão iria latir, que Hashem fez um milagre e tampou a boca dos cachorros, que nenhum deles latiu. Por isso, eles também receberam uma recompensa por isso também. Qual é a recompensa que os cachorros receberam? Que toda a carne que é treife, a carne que não é cachê, ela deve ser jogada aos cachorros também, como uma medida de recompensa. Eu estava conversando ontem e Hashem, ele recompensa a cada ser vivo. Cada bondade que você faz é recompensada, inclusive os animais. E Hashem paga medida por medida. Medida de bondade, ele paga medida por medida de bondade. Hasve Shalom, Deus não permita, mas se a gente fizer algo que é ruim também, ele também paga medida por
medida. Toda vez que o anjo da morte ele vem numa cidade ou espíritos ruins vêm, os cachorros começam a latir. Uma vez eu vi o Eliyahu Haskell falando uma das aulas dele, que ele fala: você já notou que o cachorro sempre late nesse período? Você está dormindo e você começa a ver os cachorros latindo do nada. E um late e começa um latido geral, porque naquele momento ou é o anjo da morte que está passando, ou são anjos ruins que estão passando, e os cachorros percebem, eles têm essa percepção dos mundos espirituais. Então os cachorros latem naquele momento quando o anjo da morte está passando, ou quando forças negativas estão passando. Então presta atenção, quando você ouve um cachorro latindo à noite, e eles latem em momentos específicos, porque são forças negativas que estão passando naquele momento. Seidah Laderer fala sobre o seguinte: além da presença desse anjo da morte, havia duas razões também para que os cachorros latissem, começassem a latir. Quais são? Primeiro, os cachorros sempre latem a partir desse momento da noite, como a gente já falou. E segundo, porque os judeus estavam com varas, estavam com cajados, e isso normalmente incita os cachorros também, porque o cachorro acha que vão bater nele. Outra coisa é que o fato de que os cachorros não latiram para os judeus nos ensina que quando um perigo prevalece, pessoas íntegras são salvas. Já diz os nossos sábios que quando a pessoa tem a imagem de Adam, quando você tem ali, você não está em dívida com os reinos celestiais, nenhum animal vai te atacar, nenhum. Como aconteceu com Daniel, como aconteceu em outras histórias de um rabino. Eu não me lembro qual foi a história que eu li em um dos livros aqui, que tinha leões que estavam soltos na cidade. O rabino chegou lá e conseguiu dominar os leões. Então fala justamente a Kabbalah que, de acordo com a Kabbalah, um cachorro representa a força da destruição, que nunca está satisfeito, e é por isso que ele é indicado que sempre o cachorro tem um apetite insaciado, ele sempre come. Então fica essas curiosidades para a gente aprender. A gente continua então aqui falando no capítulo 12 em diante. Falou Hashem a Moshe e a Arão na terra de Mitzray, dizendo: este mês será para vós o princípio dos meses, o Rosh Chodesh, a cabeça do mês, seja ele para vós o primeiro dos meses do ano. Seria também o ano novo. A gente sabe que o ano novo começa aí, em duas vezes. Tem o agora, que nós teremos o Tu B'Shvat, que é o ano novo das árvores. Tem o ano novo, que é o Rosh Chodesh de Nissan, que não só é o princípio dos meses, ano novo do calendário religioso, e depois nós temos o Tishrei, que é o ano, podemos dizer, civil dentro do judaísmo, aonde é contado a partir da criação de Adam, Arishon, do primeiro homem. Então existe alguns anos novos, não é só apenas um ano novo que acontece. Então aqui foi decretado o início do ano, não só o início do ano religioso com a saída do Egito, como também foi passado para o povo judeu a autoridade e a legalidade de santificar e estabelecer o início dos meses, que é o Rosh Chodesh. Então, continuando, falai a toda a congregação de Israel, dizendo: no dia 10 deste mês, tomem para si cada homem um cordeiro para cada família, um cordeiro para cada casa, e se for pequeno número de pessoas da casa, para um cordeiro tomará ele e seu vizinho próximo à sua casa, segundo o número das almas, cada um de acordo com o seu comer, e sereis cuidadosos em relação ao carneiro. Então presta bem atenção, aqui começa preceitos de Rosh Chodesh, o início do mês, como também os preparativos para a Pessa. E por que Rosh Chodesh vem antes de Pessa? Justamente porque é através do início do ano que a gente sabe quando é que Pessa vai cair. Novamente nós vemos como é importante o serviço de Pessa. Por quê? Porque aqui já mostra a unidade de Bnei Israel. Se a tua família é pequena, então você pode se unir com outra família, a questão de redute, de união entre Bnei Israel. Uma outra coisa interessante aqui: um indivíduo que só pensa em si, que se torna egoísta, não respeitando a vida do seu próximo, é capaz de causar as mais terríveis calamidades a si próprio e aos outros também. O mesmo acontece a um povo inteiro. Quando essa nação, esse grupo de pessoas só visa os seus próprios interesses, quando ele se deixa cegar, olhando somente para o seu nariz, somente para si, a ponto de ameaçar a existência de seu vizinho, este povo, esta pessoa, este grupo de pessoas, perdem cedo ou tarde a sua cultura, o seu espírito e a sua racionalidade. Aqui a gente vê esse contraponto. Aqui os nossos sábios estão falando sobre a cultura dos egípcios, que eles não estavam nem um pouco preocupados com o próximo, se é pobre, se é escravo.
não estão nem aí, eram indiferentes. E logo aqui no capítulo 12 nós vemos o diferente. O próprio Hashem nos ensinando, se o teu cordeiro, se a tua família é pequena, traz o próximo, o exemplo de união, de você se importar com o teu próximo, de você achar que todos são apenas um, diferente desse sistema ideológico do Egito, que só pensavam em si, e isso trouxe a ruína deles. A autofilia e a egolatria conduz este povo a um patriotismo fanático e um egocentrismo fatal. Pouco a pouco, todo esse tormento ameaça a sua existência física. O Egito já tinha alcançado o auge da cultura da civilização, mas a sua posição privilegiada corrompeu este grande povo e seu sentimento ambicioso de egocentrismo, eu sou melhor, eu tenho que procurar o melhor, ninguém é melhor do que eu. E esse espírito, como a gente falou, de autopatriotismo, nós somos os melhores, nós somos a raça pura, foi a causa de sua desgraça e da sua decadência. Como a gente pode explicar então o fato de que um povo tão culto, uma nação tão rica em cultura, em escrita, em matemática, tão rica, tão evoluída tecnologicamente, antigamente o Egito seria um país de primeiro mundo com a mais alta tecnologia, uma tecnologia tão avançada em todos os campos da ciência, como é que eles poderiam? Tinham tudo isso e eles então tinham sido capazes de escravizar barbariamente, cruelmente durante 2 séculos, centenas e milhares de seres humanos. Todas as dinastias egípcias ficaram iludidas, deslumbradas pela sua grandeza material, considerando-se uma casta superior da humanidade, e foi este complexo de superioridade que causou atrocidade e estes escravos considerados seres inferiores. Então olha só, eu tinha falado antes, parece que quanto mais inteligente, parece que quanto mais sofisticado você fica, mais você fica irracional com relação ao seu próximo. Eles tinham tudo, e não generalizando as coisas, mas parece que quanto mais poder aquisitivo você tem, você mora nos seus arranha-céus, você tem o seu dinheiro, você tem a sua melhor casa, um melhor carro, e você se torna indiferente com o quê? Com a situação do seu próximo. Eu costumo dizer o seguinte, que só sente a dor de fome quem passou fome, só sente a dor de um necessitado quem passou necessidade, só sente a dor de um escravo quem foi escravo. Muitas vezes a pessoa tem que passar pela mesma situação para que ela possa valorizar a dor e a necessidade do seu próximo. Então a gente viu isso acontecendo recentemente. Da mesma forma que o Egito era uma nação privilegiada, uma cultura extremamente civilizada, tecnologicamente evoluída, nós vemos o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, onde tínhamos muita tecnologia, tínhamos tudo do bom e do melhor, e tivemos pessoas que tiveram coragem de fazer as maiores barbaridades com o ser humano, testes abrindo pessoas vivas, levando para câmaras de gases, simplesmente pelo fato de se acharem muitas vezes melhor do que o seu próximo. Continuando no versículo 5 do capítulo 12, cordeiro sem defeito, macho de idade de 1 ano, será para vocês, dos carneiros e das cabras havereis de tomá-lo, e será por vós observado até o dia 14 do mês. Ou seja, você tinha que pegar o carneirinho, ou a cabrinha ali, e deixar na beira da sua cama, cuidando dele, no dia 10, até o dia 14, lá no finalzinho da tarde você abateria. Então isso daqui foi uma atitude de coragem, Israel, do povo judeu, de dizer, e aí, vocês estão com quem? Vocês estão com os deuses do Egito ou estão com Hashem? Por quê? Porque deveria ser muita coragem, a pessoa deveria ter uma atitude muito corajosa para pegar o Deus dos egípcios bem na frente dele e deixar amarrado na beira da cama para depois degolar, depois matar na frente deles e comer. E degolará toda a assembleia da congregação de Israel pela tarde, e tomarão do sangue e porão sobre os 2 umbrais e sobre as vergas das portas das casas em que vocês comerão. E comerão a carne nesta noite, grelhada no fogo, com pães asmos, os matzot, com ervas amargas, que são o marô. Não comais dela mal passada no fogo, nem cozida na água, mas grelhada no fogo será o cordeiro inteiro, com sua cabeça, com seus pés e com suas entranhas, e não fareis sobrar nada dele até amanhã. E a sobra, mas se sobrar alguma coisa dele, pela manhã os queimarão no fogo. E assim o comereis, as vossas cinturas cingidas, os vossos sapatos nos pés, pronto para ir embora, os vossos cajados em vossas mãos, e comereis com pressa, pois é Pessah para Hashem. E passarei pela terra do Egito nesta noite, ferirei todo o primogênito na terra do Egito, homem até o animal, em todo
dizendo: em todos os deuses de Mitzrayim farei juízo, eu sou Hashem. Até aqui, uma coisa muito interessante que a gente tem que falar, presta bem atenção. O Pessa é uma data tão importante que ela tem como bandeira maior a liberdade. E essa missão de proclamar a liberdade, a igualdade, ela passou para o povo de Israel para proclamar isso. Olha bem, foi com a libertação que os israelitas começaram a contar o tempo. Só um homem que é livre, só uma nação, uma família, um povo é livre, ele pode começar a contar os dias. Ele é senhor dos seus dias, ele é livre para ele criar planos, projetos de vida e ele tentar desejar crescer como pessoa intelectualmente, espiritualmente. E isso foi um grande presente que Hashem deu não só ao povo judeu, mas deu à humanidade. O povo de Israel foi escolhido como um exemplo para proclamar isso a toda a humanidade. A matzah, ela representa o pão da pobreza, como a gente já sabe, né? Porque é um pão que não tem fermento, ela significa humildade. O pão da pobreza, que se transformou em um símbolo de liberdade. A gente sabe que a gente convida, toda vez no Seder de Pessa nós cantamos aquela música, Alarma, Alarmania. Ou seja, venham comer, venham aquele que tem sede, aquele que tem fome, sente-se à mesa para celebrar o Pessa. Então é um convite a toda a humanidade, aquele que tem necessidade, venha. Existe uma possibilidade infinita da gente se tornar pessoas melhores e não escravizadas por outras pessoas. A gente aprende também que existe o maror, que são ervas amargas, simbolizando a amargura da opressão. Nos momentos de liberdade, nós não devemos esquecer jamais da amargura da escravidão e nos tempos de opressão deve-se manter viva a esperança da liberdade. Os nossos sábios dizem que no momento em que nós estivermos em situações boas, nós nunca deveremos esquecer que um dia nós fomos escravos. Uma pessoa que conseguiu vencer na sociedade, está bem financeiramente, ela nunca deve esquecer de onde ela veio. E diz os nossos sábios também que o povo de Israel é o único povo que tem orgulho de dizer: um dia eu fui escravo, para que nós nunca esqueçamos de onde nós viemos e sempre trabalhar a humildade. Uma outra coisa interessante é que nós sabemos que nós éramos escravos no Egito, éramos escravos no Egito, mas agora nós somos escravos de Hashem. Algumas pessoas às vezes ficam chocadas quando eu falo isso. Somos escravos de Hashem. Sim, somos escravos porque antes nós éramos escravos de Faraó e Baruch Hashem, agora nós somos escravos de Hashem, escravos dele. Tem alguma coisa melhor do que ser escravo de Hashem? Não tem. Devemos sempre manter viva na lembrança de onde nós saímos. Apenas quem experimentou o doce sabor da liberdade é capaz de compreender a amargura da opressão e vice-versa. Aquilo que eu falei, né? Só sente a dor do pobre, a próximo quem passou por isso. Então justamente é essa dinâmica de você sentir, de você valorizar por tudo que você passou, que ela traz o que? Justamente essa conscientização que nos levará à era messiânica, da redenção global mundial. A liberdade dos povos, a liberdade do respeito ao seu próximo. É por isso que eu sempre coloco, você nunca vai ver, nunca viu na vida o judaísmo sendo proselitista, invadindo outras nações, entrando no bairro, na casa de outras pessoas, dizendo: olha, essa é a minha verdade. Se você não se converter ao meu Deus, você vai para o inferno. Você nunca vai ver isso, o judeu sendo proselitista, impondo a sua verdade aos outros povos. Todo mundo é livre para acreditar e para fazer o que quiser da vida. Porém, se você quiser aprender sobre o Deus de Abraham, Isaac e Jacob, então pode vir, eu posso te ensinar, eu posso te abraçar, mas nunca sair de forma ativa para tentar dizer que o outro está errado, sempre respeitando a crença e a liberdade de todos. Porque nós passamos por isso, da mesma forma que nós não devemos nunca oprimir ninguém para aceitar a nossa verdade, nos deixe livres para usar kippah, para viver a nossa ideologia, nossa filosofia, nossa cultura e a nossa fé. Quando eu digo que Pessa, ele é justamente um símbolo muito grande, não só para o povo de Israel, mas para toda a humanidade, porque tudo aquilo que foi praticado lá no Egito é um exemplo horrível de injustiça, uma injustiça que ela nunca deve ser repetida. Por isso que sempre nós nunca nos fazemos de vitimistas, né? Quando a gente fala sobre o Holocausto, mas nós muitas vezes batemos em cima e vamos para a briga para que isso nunca se repita com ninguém. Não é só com o judeu, mas é com a humanidade. Que ninguém passe por aquilo que nós passamos. Como eu disse em outras parashot
noite, Moshe era um homem conformado. Moshe vem com um sentimento, com uma missão de mostrar, e ele compreende tudo que nós passamos, tudo que nós vivemos, e ele trouxe essa mensagem que aconteceu no Egito é intolerável. Você abusar de outra pessoa, você tratar uma outra pessoa ruim, isso é inaceitável. A brilhante missão que Moshe tinha, que Bnei Israel tem, é levar esta mensagem ao mundo de que? De combater a injustiça, que ela é intolerável. Moshe levanta então a bandeira da liberdade humana, quebrar as algemas da opressão e ensinar o povo, a humanidade e os povos a revoltar-se contra a injustiça, e ele consegue o seu objetivo. Sempre mostrar a liberdade, devemos ser livres, 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 homens livres. Não existe coisa melhor do que a liberdade. E que nós devemos trabalhar a favor dos oprimidos, tentar tirar as pessoas de uma situação miserável. Por quê? Porque cada ser humano, ele é a imagem do Criador. Você quer ver Deus? Olhe para o seu próximo. Então, o exemplo do Pessah, o exemplo de Moshe é justamente isso, se levantar perante o poderoso Ramsés e protestar contra a injustiça e a tirania. Não interessa quem é, se é Ramsés, se é Faraó, não interessa, se levantar e lutar contra tudo isso. É o legado moral que Moshe deixou pra gente, e o que Pessah vem nos ensinar é repelir e combater onde quer e onde puder houver a injustiça, lutar pela justiça absoluta e propagar os ensinamentos da sincera e confraternização entre os povos, que todos nós podemos viver unidos, combater isso, buscar igualdade, propagar os ensinamentos da sincera confraternização entre os povos, pois só assim contribuiremos para a tirania e a barbárie sejam radicalmente banidas da face da terra, para que a humanidade possa ir ao encontro de um futuro promissor. Isso me lembra muito o Super-Homem, né? Quando vão perguntar para ele, eu luto pela justiça, verdade, igualdade, acima de tudo. Então, são coisas almejadas pelo ser humano, né, que parece utópico, parece que não existe, mas existe sim. E olha, a diferença de igualdade não é comunismo, ok? Não é comunismo. Igualdade no respeito a todos. Todos nós temos direitos e deveres, e ninguém tem um direito de oprimir o seu próximo. Falando um pouco mais ainda sobre que o carneiro, a gente já sabe que ele era o animal sagrado, o bode, o carneiro, ele era uma deidade lá no Egito, né? Era um dos deuses do Egito. Quando Hashem diz que é para pegar este animal, o carneiro, o bode, e fazer dele, colocar dele no pé da cama para participar do cordeiro de Pessah, olha que interessante, o israelita, o hebreu, o judeu, ele é educado a ter a sinceridade e a coragem de ir proclamar publicamente a sua crença e fé no Deus único. Isso daqui me lembra da reza da manhã, que fala que sempre deve o homem temer a Deus, que é intimamente como em público. Nunca ter vergonha de proclamar a sua fé, de ser quem você é realmente. Na verdade, aquele que não consegue ser judeu em sua vida exterior, também não será na intimidade do lar. Os nossos sábios dão esse pequeno alerta. Se você tem vergonha de praticar, de viver judaísmo fora, internamente, talvez isso não seja tão real assim desse jeito. Nada de ser homem em teus caminhos pela vida e judeu em teu lar. Então quer dizer, fora de casa você é uma coisa, dentro de casa você é outra. Não, existe autenticidade. O judaísmo, ele é ação. Isto é uma hipocrisia incomparável à própria dignidade, à própria essência do judaísmo. Esta é uma doutrina moral e filosófica que procura ajudar o homem nas suas relações com seus vizinhos, bem como na sua vida interior, dando-lhe forças para enfrentar a adversidade que se abatem sobre os filhos de Israel. Nunca ter vergonha de quem você é. É interessante aqui que quando diz no passuco que se deve colocar o cordeiro, imagina só aquela cena. Você tem que ter muita coragem de pegar o Deus dos egípcios e assar. Imagina quando o povo de Israel foi embora do Egito, e quando eles chegaram nas residências, na casa do povo judeu, e eles chegaram, viram só aquela carcaça do Deus deles. É terrível aquela cena ali. Então, justamente para fazer juiz, para mostrar que aquilo não era nada. Sem contar que o cheiro da carne do carneiro, aquilo dali exalou pelo Egito inteiro. Talvez até brinco aqui dando uma oportunidade para que os próprios egípcios tentassem sentir sua vontade de comer o Deus deles, um carneirinho assado. Imagina só um churrasco de carneiro. Continuando, e será o sangue para vós por sinal sobre as casas em que estejais, o verei, o sangue saltarei, o Pessah saltarei sobre vocês, e não haverá em vós praga do destruidor, quando eu ferir a terra de Mitzrayim. E este dia será para vós por lembrança
aliança, e o celebrareis como festas para Hashem em vossas gerações, como estatuto perpétuo celebrareis. Então, para sempre o Pessa, para celebrar para sempre. 7 dias comereis matzot, pães ázimos, mas no primeiro dia cessareis de ter fermento em vossa casa, pois todo aquele que comer coisa levedada, né, que já falou que simboliza a arrogância, a altivez, o orgulho, o pecado, o fermento, cada pessoa que tiver isso será banida, aquela alma de Israel, desde o primeiro dia até o 7º dia. Então são 7 dias da festa de Matzot que nós devemos comer matzá e não ter fermento em casa. E o primeiro dia será uma convocação sagrada para vós, o primeiro e o 7º dia será convocação sagrada. Nenhuma obra fareis neles, salvo o que é para comer no próprio dia, e isto será feito para vocês. Então são 2 e Yotovim, 2 dias que são feriados que a gente não trabalha, não pode fazer nada, é um Shabat. E cuidareis dos pães ázimos, porque neste dia, ou neste próprio dia, tirei os vossos exércitos da terra de Mitzrayim, e guardareis este dia para vossas gerações como estatuto perpétuo. Por isso que até hoje, até na diáspora, a gente comemora o Pessa. No primeiro mês, no dia 14 da tarde, comereis pães ázimos até o dia 21 do mês pela tarde, e 7 dias, levadura não será hametz, não será encontrada nas vossas casas, porque todo aquele que comer levadura será banido aquela alma da congregação de Israel, tanto o peregrino como o atual, seja judeu ou não pode ter, se você estiver morando, e nenhuma coisa levadada comereis em todas as vossas habitações, comereis pães ázimos, que são as matzot. Só novamente a gente recapitulando, falando que porque fomos uma vez livres, tornaremos a sê-lo novamente. Foi porque demos ao mundo o Pessa, essa mensagem de Pessa, e a mensagem que o povo de Israel traz ao mundo é justamente a mensagem de liberdade. O judeu está sempre na frente daqueles movimentos cuja finalidade é a libertação do mundo dos males que o afligem. Liberdade, liberdade. E não existe liberdade sem Torá. Um outro ponto interessante aqui é falar sobre o sangue, né? O sangue que eles colocaram nas vergas das portas, nos umbrais na verga, é justamente o sangue do cordeiro de Pessa misturado com o sangue do Brit Milá, ou seja, da circuncisão. Na realidade, são 3 dias necessários para se fazer a cura, começar a curar ali o procedimento da circuncisão, do Brit Milá, né? E Hashem fala que eis que eu vi você se removendo no seu sangue. Alguns dos nossos sábios dizem que faltou mérito para o povo de Israel sair do Egito. E eles conseguiram sair do Egito por alguns méritos, que foi eles não se casarem com os egípcios, o judeu só se casa com o judeu. Segundo, foi que eles continuaram a manter o idioma deles, falando hebraico, e dando nomes aos filhos em hebraico. E o terceiro foi as vestimentas, ou seja, eles só casavam entre judeus, falavam hebraico, davam nomes aos filhos e a vestimenta, ou seja, a questão cultural, eles não se misturaram com os egípcios. E fala que ele viu se remoendo no sangue. Então Hashem deu a mitzvah de Pessa para acrescentar mais o que? Para acrescentar mérito para que eles pudessem sair do Egito. E a outra coisa é, da maneira quando eles pegavam o cordeiro, aquilo mostrava claramente que eles não estavam praticando a idolatria de Mitzrayim, do Egito. Então quando você pega o cordeiro, o carneiro, a cabra ali, o cabrito, e assa aquilo dali, mostrando que você está rompendo diretamente com a idolatria, proclamando para todo mundo, esse não é o meu Deus. Vamos continuar agora na quinta aliá. Fala, e chamou Moshe e todos os anciões de Israel e disse-lhes, tirai do rebanho, comprai um carneiro para vossas famílias, sacrificai para o Pessa, e tomareis o molho de orégano e molhareis no sangue que está no vaso, e fareis chegar a verga dos 2 umbrais do sangue que está no vaso, e vós não saireis da porta de vossas casas até de manhã. Não poderia sair de maneira nenhuma. E passará Hashem para ferir os egípcios e verá o sangue sobre a verga e sobre os 2 umbrais, e saltará, Hashem sobre a porta, e não deixará o destruidor entrar nas vossas casas para ferir. E guardareis esta coisa por estatuto para vós e vossos filhos perpetuamente. E será que quando entrareis na terra que vos dará Hashem, como falou, que guardareis este culto, mesmo quando você entrar em Eretz Israel, deveria guardar o Pessa? Quando vos disserem vossos filhos, que culto é este para vocês? As crianças não sabem. Então Pessa também é um momento muito propício para ensinar as crianças sobre toda a história do povo de Israel. Então, o que culto é esse para vocês? Ele está falando, e direis sacrifício de Pessa para Hashem, que saltou sobre as casas dos filhos de Israel em Mitzrayim, quando feriu os primogênitos do Egito, e nossas casas nos livrou. Humilhou-se o povo e curvou-se, e foram e fizeram os filhos de Israel como ordenou Hashem. A Moshe e a Arão assim o fizeram. Muito interessante, como eu falei, que a mitzvah de Pessa é muito importante para
a ensinar as crianças, né? E a gente, quando realmente está no Seder de Pêssah, a gente tem que viver aquela noite como se a gente realmente estivesse saindo naquele momento de Mitzrayim, ou seja, é mais uma oportunidade de techuvá para que a gente possa sair do Egito interno, né? Sair da escravidão que nos aprisiona intelectualmente, espiritualmente, filosoficamente, e sairmos para quê? Justamente para a liberdade eterna, que é a Torá e Mitzvot. Só mais uma curiosidade interessante: quem deve participar do Pêssah? A gente sabe que o Pêssah só pode participar quem fizer a conversão, né, e etc. Só que hoje em dia nós não temos o Beit HaMikdash, não existe o cordeiro, enfim, que deve ser passar. Então alguns sábios são mais lenientes e dizem, não, qualquer pessoa que queira participar pode participar do Seder, porque é apenas um jantar. Outras pessoas já dizem que não, que a pessoa deveria fazer a circuncisão, se converter para participar do Pêssah. Já caminhando para a gente encerrar, vamos para a sexta aliá. E foi no meio da noite, Hashem feriu todo o primogênito da terra de Mitzrayim, desde o primogênito de Paró, que deveria sentar-se ao seu trono, até o primogênito do cativo que estava no cárcere, e todo o primogênito do animal. Levantou-se Faraó de noite, de todos os seus servos e todo o Egito, e houve um grande clamor em Mitzrayim, porque não havia casa em que não houvesse um morto. E chamou Moshe e Arão de noite, e levantou-os: saiam dentre o meu povo, também vós, também os filhos de Israel, ide, servi a Hashem, como falaste, também o vosso rebanho, também o vosso gado, tomai, como falastes, e ide, abençoai também a mim, porque ele pediu para ser abençoado Faraó, porque ele era primogênito, tinha medo de morrer. E esforçou-se o Egito sobre o povo para enviá-lo depressa da terra, porque disseram, todos nós morreremos. E levou o povo a sua massa antes que estivesse levedado, e o restante de seus alimentos todos com as suas vestimentas sobre seus ombros. E Bnei Israel o fizeram conforme a palavra de Moshe, e pediram aos egípcios objetos de prata, objetos de ouro, vestidos, e Hashem deu graça ao povo aos olhos dos egípcios, e cederam-lhes e despojaram os egípcios. Da mesma forma que Hashem endurece o coração de Paró, ele também tem poder de amolecer o coração das pessoas. Diz ao Midrash na Agadot que fala, quando o Moshe saiu lá, ele não voltou mais ver ao Faraó, e o Faraó que foi atrás dele, correr, chorar ali e pedir, por favor, rezem por mim para que eu não morra, saiam daqui, porque Moshe falou, olha, eu não vou mais ver a tua face, tô saindo, porque o próprio Faraó disse, da vez que vocês virem a minha face, vocês vão morrer. Outra coisa que a Ariela tá me lembrando é que o Midrash conta que quando o Faraó tava correndo para encontrar Moshe, ele não sabia qual era a casa, quando ele foi no bairro judeu, e aí as crianças, ele gritava, Moshe, onde tá você? E as crianças diziam, ele tá ali, ele mora ali. Aí quando ele ia lá, não era lá. Depois disse, não, ele tá ali. Aí falavam da janela, porque não podiam sair, né? Aí ele ia lá, não mora aqui. E as crianças ficaram tirando sarro, brincando com o Faraó, e ele ficou louco da vida, porque ele queria achar Moshe, e ninguém sabia onde Moshe estava, e as crianças começaram a zoar da cara do Faraó. E só para finalizar essa questão sobre a morte dos primogênitos, Hashem falou que ele ia passar por todo o Egito. Todo o Egito iria passar. Então, poderia ser que Deus o livre não permita, poderia até ter morte também dos primogênitos dos hebreus, porque ele falou que ele passaria por todos. Aquela pessoa que não tivesse colocado o sangue, não fizesse o Brit Milá, então essa pessoa aí iria passar e colher da mesma maneira. Mas graças a Deus, naquele momento ali, todo mundo estava no mesmo coração, como o mesmo homem, todos fizeram isso, e Baruch Hashem, o povo depois saiu. Diz o Midrash também que quando o Faraó chegou até Moshe, ele disse, olha, saiam agora, vão agora, saiam todos daqui, o Faraó. E o Moshe disse, não, nós não somos ladrões para fugir, sair no meio da noite, escondido, a gente vai sair de dia. E diz que eles saíram à luz do dia, né, com orgulho, e disseram que eles saíram armados, que a gente vai ver daqui a pouco, que foi com os ossos de Yosef, etc. Então, olha que legal. Vamos prosseguir. Agora, partindo depois da morte dos primogênitos, começa um novo momento na vida do povo de Israel, que é justamente o que? A saída deles pelo deserto. E para finalizar essa parte aí, é interessante que muitas vezes o mundo contemporâneo, as outras pessoas dizem, eu não consigo entender. O mundo não judaico começa a falar, como é que vocês, a gente que vive, já é difícil trabalhar, já é difícil enfrentar o dia a dia, né? A sobrevivência econômica, se submeter a tudo isso daí. Como é que vocês conseguem ser fiel, mesmo nos dias de hoje, às 613 mitzvot, preceitos? Como é que vocês conseguem se sobrecarregar uma vida cheia de limitações, no meio de um mundo cheio de competitividade? Como é que vocês conseguem? Recentemente um amigo até falou para mim, eu não consigo entender como é que você tem força para viver
né, viver Torá, viver isso. No mundo de hoje, como eu falei, a resposta justamente para o Yetziat Mitzrayim, a saída do Egito, é justamente essa, é bitachon. Uma vez eu aprendi com o Rabino Fitt sobre isso, ele falou, Abahu, a diferença de emuná para bitachon. Emuná é fé, você tem fé, eu acredito em Hashem, é uma fé, mas bitachon é confiança completa. A partir do momento em que o povo de Israel teve que se desligar de Mitzrayim, uma terra cheia de tecnologia e etc., por mais que eles eram os escravos, ali para sair para uma terra árida, sem nada, se mergulhar no meio do deserto, depois mergulhar no próprio Yam Suf, tem que ter muito bitachon, muita confiança em que o Criador irá nos suprir de tudo. Assim também hoje, os nossos sábios falam, em virtude da lei divina, que é chamada de Torat Chaim, a Torá é vida, a Torá da vida, e das mitzvot, através das quais todos nós judeus vivemos a experiência de suas vidas diárias, diferente do que aconteceu no passado. O judeu se une ao seu Criador, o Mestre do Universo, o Ribono Shel Olam, e se libera de todas as restrições naturais e limitações, alcança a sua verdadeira felicidade materialmente e espiritualmente, somente na Torá. É daí que começa toda a história. Correndo para a gente terminar então, de viajar os filhos de Israel de Ramsés a Sucot. Sucot a gente sabe que é o nome da cabanas, Suká, singular de cabana, e eles moraram em cabanas ali, e eram como 600 mil homens andando fora as crianças também, grande mistura de gente subiu com eles, pessoas de outras nações, até do Egito mesmo, que se misturaram com ele. Diz aqui, alguns dos nossos sábios, que na realidade Moshe que foi que optou por tirar essas pessoas, que Deus disse, olha, se você quer tirar eles é por tua conta em risco, tá? Tô querendo tirar o povo de Israel. Mas Moshe também tirou muita gente de lá, ajudou com aquela ideia de aproximar as pessoas da Torá, etc. Depois essas pessoas se tornaram Erev Rav, pessoas maldosas, que acabaram influenciando todo o Bnei Israel a praticar o bezerro de ouro. Mas a gente fala sobre isso depois. Também, então, uma grande mistura de pessoas saiu com ele, de rebanhos, animais em grande quantidade, e cozeram com massa que tiraram do Egito, ou seja, os penzázimos, né, que é as matzot que não deu tempo de fermentar, eles colocaram nos ombros, por isso saíram, a gente come até hoje, lembrando também essa pressa que houve, porque não deu tempo de fermentar. Aí foram desterrados, foram tirados, expulsos do Egito e não puderam demorar-se ali, e tampouco pegaram provisões no caminho e fizeram para si. Olha a confiança de Bnei Israel. Ele não tinha nem comida pronta para fazer uma viagem, e mesmo assim não tinha posto de gasolina, não tinha um lugar no meio da estrada e não tinha celular, e mesmo assim eles tiveram a confiança que tudo vinha de Hashem. E a permanência do Bnei Israel no Egito foi de 430 anos. Mas espera aí, a gente já falou como é 430, a gente sabe que eles passaram somente 210 anos de escravidão. A gente volta a falar que tudo começou lá atrás com Yitzhak. E foi ao fim de 430 anos neste dia que saíram todos os exércitos de Hashem da terra de Mitzrayim, noite de guarda e esperada por Hashem. A gente estava esperando muito que isso acontecesse na terra de Mitzrayim. Noite de guarda para Hashem. Hashem estava esperando por ela, por haver tirado da terra de Mitzrayim. E disse Hashem a Moshe e Arão, esta é a lei do sacrifício de Pessa, o Korban de Pessa, nenhum estrangeiro comerá dela, do Korban. E todo escravo comprado por dinheiro e circuncidará, fazia o Brit Milá, e então comerá dele. E o forasteiro e o assalariado estrangeiro, mesmo circuncidados, não comerá dela. Nenhuma casa será comida, não levarão para fora da casa a carne, e seus ossos quebrarão, não poderão quebrar. Toda a congregação de Bnei Israel fará isto, e se habitar contigo algum prosélito que quiser fazer o Pessar Hashem, então se ele há feito Brit Milá, todo macho, então se achegará para celebrá-lo, será como o natural da terra, e nenhum incircunciso comerá dela. A lei será a mesma para o natural como para o prosélito que peregrina entre vós. Assim fizeram todos os Bnei Israel, como ordenou Hashem a Moshe e a Arão, assim fizeram. E foi neste dia que tirou Hashem os filhos de Israel da terra de Mitzrayim. Para a gente finalizar essa parte, a Hassidut nos explica uma coisa. A maioria das leis que foram dadas sobre Pessa adicionais, ela só pode ser aplicada nas futuras gerações, como eu disse. Então, qualquer pessoa que diga, para você participar do jantar de Pessa, você pode participar. Você não pode comer do Korban de Pessa, até porque só vai ser na era futura, quando o Mashiach chegar, se revelar, que seja brevemente em nossos dias. Então, isso também nos ensina o quê? Nos ensina que a parte interna e mística da Torá, Pniut, a Torá face dessa
essa Torá, ela será o foco principal da Torá depois da redenção final. E mesmo assim, já foi introduzida anteriormente quando os judeus ainda se encontraram no exílio, porque muita coisa foi dada, mesmo sabendo que a gente não iria ainda praticar, para dar mérito. Diz os nossos sábios também que quando a gente acaba estudando uma lei que não é praticada hoje em dia, é como se você tivesse feito ela. A gente encerra por aqui e volta no próximo vídeo falando sobre a 7ª leitura e o Maftir. Shalom Aleichem e Lehitraot.